Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudarmos a lição do nosso pequeno grupo. Hoje a lição de número 6, com o tema Jesus se misturava com as pessoas. Jesus se misturava com as pessoas. E o nosso texto de hoje está em João, capítulo 4, verso 14. E diz o seguinte: mas antes de dizer o que o texto diz, vamos fazer uma oração. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Muito obrigado pelo privilégio que temos da Tua Palavra. Que Seu Santo Espírito fale aos corações, que possamos compreender a lição de hoje, que possamos repassar essa lição para outras pessoas. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, agora sim, vamos ler o verso de hoje. João, capítulo 4, verso 14, diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Maravilhoso, né? Saber que Deus é aquele que sacia a nossa sede e sacia para sempre. A sede da alma, a sede que somente Ele pode saciar. Ele que é a água da vida. A parte do quebra-gelo, já começando o quebra-gelo, diz assim: se o dinheiro não fosse o problema, onde você gostaria de passar suas férias? Deixa aí sua resposta no comentário. Se dinheiro não fosse problema, onde você gostaria de passar as suas férias? Eu tenho muita vontade, muito sonho ali de conhecer Jerusalém. Então, se eu tiver dinheiro de fato, eu ia passar minhas férias em Jerusalém, né? Lá em Israel. E aqui, já para refletir, diz que Ellen White, ali no livro Ciência de Bom Ver, página 78, diz que Ellen White resume o que Jesus fazia para alcançar as pessoas. A gente viu na lição passada que Jesus conquistava a confiança das pessoas, mas o que Jesus fazia? E Ellen White diz o seguinte, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito nos aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhe desejava o bem, manifestava simpatia por elas, ministrava-lhe as necessidades e conquistava a confiança delas. Então ordenava: segue-me, e as pessoas certamente o seguiam. Esse é o método de Cristo. O que vemos aqui é um modelo integral do Evangelho. Todos esses passos atuando junto para um verdadeiro êxito, né? Esse relato é uma das maiores provas de que o Criador dos céus e da terra é um ser relacional. Ele encarnou e habitou entre nós, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez presente porque Ele queria ter um relacionamento pessoal com o ser humano e de fato Ele teve. De fato, Jesus é o nosso maior exemplo quando se fala em conquistar pessoas, em trazer pessoas. E se unicamente o método de Cristo é aquilo que faz de fato a diferença. Jesus se misturava com as pessoas, Jesus ia aonde as pessoas estavam, né? Ele ministrava as necessidades, cuidava das necessidades dessas pessoas, ele conquistava a confiança delas e certamente ele chamava: segue-me, e as pessoas o seguiam. Esse é o método de Cristo, e esse é o método que devemos usar. Tem até um livro do pastor Alejandro Bullion, o método de Cristo, e tem um guiazinho de estudo do livro, tem filmes ali no Felicity Play, por exemplo, que fala o método, né? O método de Cristo. Então é maravilhoso quando se trabalha o método de Cristo, os métodos de Cristo. Diz aqui, continuando. Temos que tomar cuidado com as atitudes e procurar nos proteger do mundo a ponto de nunca entrar em contato com as pessoas. Tem pessoas que querem viver uma vida isolada. Que não pode isso, que não pode aquilo, porque, meu amigo, Jesus foi aonde as pessoas estavam. Jesus, ele morava no céu com toda a sua majestade, sua divindade, e ele deixa tudo lá e vem para este mundo aonde o ser humano está, aonde se precisa dele, e vive nesse mundo à base de sofrimento, nasce como um bebê indefeso, passa com tanta dificuldade, morre por cada um de nós, e ele vai exatamente aonde nós estamos,
Por que não podemos ir onde as pessoas estão? Diz assim, é muito fácil permanecer na zona de conforto espiritual e teológica, mas nos tornamos espiritualmente introvertidos. Essa postura de isolamento pode tornar egocêntrica a nossa religião. Temos que ir onde as pessoas estão. Não podemos nos aproximar dos perdidos sem passar tempo com ele. Não somos chamados para viver no deserto. Jesus jamais comprometeu sua fé, indo aonde as pessoas estavam, aonde os pecadores estavam. Jesus ia aonde aqueles que necessitavam dele estavam. Jesus é um médico. E como médico da alma, ele ia aonde os doentes estavam. Se nós hoje queremos ser mensageiro da verdade, mensageiro da luz, precisamos ir aonde as trevas, precisamos ir aonde as pessoas estão. Diz que, essa era a sua missão de Jesus e deve ser a nossa também. Mesmo que contrariemos algumas pessoas, você não pode ir a tal lugar porque isso é impróprio para um cristão, mas é lá que as pessoas precisam. Vai aonde as pessoas estão. Sabe? Tem pessoas que se preocupam demais consigo. Eu não posso ir em tal lugar porque vão dizer isso de mim. E as pessoas que lá estão? Não precisam de Jesus? Não precisam ser salvas? Não precisam ser resgatadas daquele mundo que elas estão? Sabe? Às vezes, para tirar pessoas do Egito, é preciso que vamos ao Egito. Às vezes, para tirar pessoas de Babilônia, é preciso que iremos à Babilônia. Entende? Às vezes, para tirar alguém de um bar, precisamos ir num bar. Precisamos ir aonde as pessoas estão. Aqui no Abrindo o Coração. Por quê? Porque os pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. O que atraía? As pessoas se aproximavam de Jesus porque sabia que Jesus não ia acusá-lo. O que os atraía? O amor. O amor de Jesus. Jesus, ele ao olhar para alguém, ele olhava com amor. Sabe quando aquele jovem rico foi até ele, perguntou, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Ele disse, guarda os mandamentos. Mas isso eu tenho feito. Diz, mas uma coisa lhe falta. E diz que Jesus olhou com amor para aquele jovem e disse, vá, vende tudo que tem e dá aos pobres e vem e segue. Jesus olhou com amor. E era o amor de Jesus que atraía as pessoas. As pessoas sentiam-se bem aonde Jesus estava. As pessoas iam aonde Jesus estava. Porque Jesus ia aonde ela estava. Jesus ia aonde elas. E depois ela ia até Jesus. A pergunta é, de que forma o Filho de Deus se misturava? Aliás, de que forma o Filho de Deus se misturou conosco? Como eu falei no início, ele deixa tudo no céu, nasce como um bebê, passa dores e aflições nesse mundo, para atender as necessidades, as nossas necessidades. Isaías diz que o castigo, nosso castigo, ele tomou sobre si, e pela pisadura dele fomos sarados. Sabe, ele veio se misturar, ele veio pagar o preço que é exigido pela lei para que nós continuássemos vivos. Ele deu sua vida por nós. A pergunta é, o que nós temos feito pelo nosso próximo? Próxima questão. Terceira. Que tipo de pessoa a nossa cultura considera indesejável? Sabe, falar desse assunto, para mim, é fundamental. A igreja precisa falar mais disso. Nós precisamos falar mais disso. Que tipo de pessoa a nossa cultura considera indesejável? A nossa cultura, a nossa igreja. Achar, por exemplo, que alguém que tem tatuagem
não deve ser visitado, que não deve receber estudo bíblico. Alguém que se prostitui, que não deve vir à igreja, e quando vem a igreja olha de maneira atravessada. Alguém que é alcoólica, alguém fumante, sabe? Alguém que já foi preso, alguém que usa tornozeleira eletrônica. Sabe, são pessoas que para a sociedade e às vezes para nós da igreja, é pessoas indesejáveis, pessoas que não têm uma calça, que vai para a igreja de short. As pessoas às vezes, ou a grande maioria das vezes, olha com a cara ruim para esse tipo de pessoas. Sabe, eu sempre falo, Jesus morreu por todo. Jesus morreu por todos sem exceção. A salvação é para todos sem exceção. Não importa quem a pessoa seja, não importa aonde a pessoa foi, não importa quantas milhares de tatuagens ela tem no seu corpo, ou quão longe ela tenha ido que ela não possa voltar. Jesus, ele olhava para as pessoas com amor, Jesus abraçava, Jesus recebia. E nós? Como temos recebido essas pessoas em nossa igreja, em nosso pequeno grupo? Como? Sabe, o grande problema nosso é que nós não nos parecemos com Jesus. Nós olhamos para as pessoas, nós julgamos as pessoas. Às vezes, pelas tatuagens, pela tornozeleira eletrônica, às vezes pela roupa, às vezes olhamos para a casa e julgamos as pessoas. Às vezes, quando vai distribuir livro missionário, como agora em 1º de abril teremos o Impacto e Esperança, com um livro Grande Conflito, que será a benção. Às vezes, quando fazemos pesquisa bíblica, às vezes para dar estudo bíblico, às vezes fazendo uma visita pela rua, a gente olha, não vai encostar naquela casa não. Eles não vão receber. Ah não, ali é uma boca de fumo. Ali é uma prostituta que mora ali. Ali é um homossexual que mora ali. E assim vai julgando e separando as que deve e que não deve. Que coisa feia. Jesus não fazia isso. Jesus ia lá aonde as pessoas estavam. Jesus atendia as necessidades delas. Jesus não se importava com a tatuagem. Jesus não se importava com a roupa rasgada. Jesus não importava se era um ladrão, como no caso de Zaqueu. Jesus não se importava se era um corrupto, como no caso de Mateus, ou como uma prostituta, como no caso de Maria Madalena. Jesus ia lá, aonde ela estava. E precisamos nos parecer mais com Jesus. Precisamos olhar para as pessoas e ver um filho de Deus, alguém que precisa ser convidado para o reino de Deus, como a gente viu na semana passada. Alguém que necessita de Deus. Sabe, todos nós precisamos de Deus. Às vezes nós que estamos na igreja, há algum tempo, estamos mais perdidos do que aqueles que estão lá fora. Porque temos a luz do conhecimento da palavra de Deus e não vivemos ele. Sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Sabe, eu oro todos os dias que Deus me transforme, para que eu me pareça mais com Jesus, para que eu olhar para as pessoas veja um filho de Cristo, um filho de Deus que precisa ser salvo no meu próximo, alguém que precisa de ser salvo. E é assim que eu preciso ver as pessoas, e é assim que você também precisa ver, com o olhar de Jesus, com a visão de Jesus. Jesus amava as pessoas, precisamos amar as pessoas também. Última pergunta. Em que aspecto não devemos nos misturar com o mundo? Na prática do pecado. Esse é que nós não devemos nos misturar. É nisso que não devemos fazer, na sua maldade, naquilo que vai nos distanciar de Deus, naquilo que é o pecado. Eu posso ir conversar com um bebedor, eu posso ir oferecer um estudo bíblico, mas eu não posso ir beber juntamente com ele. Eu posso dar um estudo bíblico para um prostituto ou uma prostituta, mas eu não posso praticar tais atos com ela. Sabe?
estar no mundo, mas não ser do mundo. Jesus era assim. Jesus ia onde as pessoas estavam, atendia as necessidades, mas ele não se contaminava. E como nós fazemos isso hoje? Com o poder do Espírito Santo, clamando, pedindo a Ele todos os dias o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Assim seremos. Por que Jesus ele era um vencedor? Por que Jesus não pecava? Por que ele nunca pecou? Porque ele vivia uma vida de oração. Jesus passava a noite em oração. Noite em oração, ele passava tempos e mais tempo em oração. Quando ele acordava, a primeira coisa de Jesus era buscar o poder do alto. Porque ele sentia essa necessidade. Quanto mais nós devemos pedir todo dia o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. A parte aqui, trabalhando junto, para você trabalhar no seu pequeno grupo, com seu líder, com seus liderados. Pense em pessoas ou tribo com as quais você nunca dialogaram. Pense num grupo de pessoas que você nunca conversou, como cigano, rap, né? Indígenas, índios, né? Vamos dizer, sufista, skatista, né? Se pessoas que você considera indiferente, ou diferente, melhor dizendo, e tente um contato espiritual e missionário com alguém, com um deles, né? Com alguém diferente, alguém que você acha que nunca irá aceitar Jesus. Vai lá, oferece um estudo para ele ou para ela, e você vai ver que Deus pode fazer grandes coisas que você nem imaginou o quanto. Sabe, Deus ama as pessoas e devemos amar também. Na próxima semana, vamos falar sobre a natureza missionária. Missionária de Deus. Quero desde já pedir minha desculpa. Realmente a gente grava um vídeo de 10, 12 minutos e esse já está passando 17 minutos. Mas é porque esse assunto é importante. Se não fosse, não teria chegado até aqui. A gente fica muito feliz que você chegou até aqui. E meu desejo é que Deus continue abençoando sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu gostaria de orar. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por estar conosco todos os dias. Nos ajude a ser mais semelhante a Ti, a nos parecer mais contigo e fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, que é levar a mensagem de salvação a todos. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos, por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Compartilhe com as pessoas que você quer ver no céu. E vamos dar estudo, né? Vamos pregar o Evangelho, tá? E que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre. Fique com Deus e até o próximo programa.